Olá, amigos, mais uma vez nos encontramos juntos no estudo do livro Encontro Marcado, do nosso Emmanuel, Psicografia do nosso Chico. Hoje conversaremos sobre a lição número 30, chamada Investimentos. Olha que assunto interessante. Mas Emmanuel chama-nos a atenção ao apresentar como tema o valor da cooperação fraterna e mostra os atos benéficos como valor ativo ao nosso benefício e nos convida a investir na providência divina, na cooperação fraterna. Alerta-nos ele de que é urgente depositar valores da alma nas reservas da vida, considerando as nossas necessidades do amanhã. E eu atrevidamente digo, do hoje e do agora. Nós lembramos que não se trata de ver nas atividades do bem um balcão de negócios com Deus, com a espiritualidade superior que o representa junto de nós. Esse conceito, infelizmente, ainda se encontra arraigado em nós pela longa convivência de existências e existências em outras escolas religiosas. Isso devido a uma interpretação literal e limitada dos ensinamentos do Cristo. Numa das suas passagens, ele diz assim: quando tive fome, tive sede, me encontrava nu, enfermo, no cárcere ou necessitado de abrigo, e vocês me auxiliaram, vocês me assistiram, me concederam? E quantas vezes vocês fizerem isso a um dos meus irmãos mais pequeninos, os chamados necessitados, é a mim que o fazes. A palavra do Cristo escrita por Mateus foi tomada a conta de que ao realizarmos um ato de benemerência, tornamos Deus, Cristo e os amigos espirituais nossos devedores, com a obrigação de nos atenderem pedidos, nos concederem prerrogativas e anular falhas, erros e até coisas piores que a gente não confessa. Ou até aqueles que pensam que com os atos benéficos podem comprar a entrada no paraíso. Contudo, lembra-nos a doutrina espírita de que tudo pertence a Deus e que Ele nos concede talentos de forma passageira, transitória, para que deles, esses talentos, façamos bom uso e que eles obrigatoriamente devem ser devolvidos, multiplicados ao verdadeiro proprietário que é Deus, nosso Pai. Emmanuel fecha a lição no seu último parágrafo dizendo, no capítulo da propriedade, a única posse inalienável que tens é a própria alma. Deixa muito claro que nós usamos e doamos aquilo que não nos pertence, que pertence a Deus. E assim, portanto, nós somos devedores dele. Lembra-nos Jesus, na única oração que ele deixou pronta para a gente, que é o Pai Nosso, a chamada oração dominical, após pedirmos o pão de cada dia, de cada existência, nós rogamos, perdoa-nos, ó Pai, as nossas dívidas para contigo, porque elas são impagáveis. Desde a nossa criação, o Senhor nos concede tanto e a gente não tem devolvido nada, não tem feito bom uso. Lembra-nos também a parábola do mau rico, onde Jesus foi claro demais e diz assim, aquele chamado mau rico, ao desencarnar, ele vê fragmentos da verdade e nesses fragmentos da verdade que ele vê, é que a vida continua, que a morte não existe. Que a única posse inalienável que ele carregou foi a própria alma. E que o máximo que ele levou foram suas ações, de nada material do que ele tinha na terra. E olha o que ele pede a Deus, nosso Pai. Manda Lázaro à casa de minha família humana, para que lhes dê testemunho e não suceda com eles o que está acontecendo comigo. E o Pai responde, segundo essa parábola de Jesus,
Lá eles têm Moisés e os profetas. Eles é que ouçam. Insiste o rico. Mas se for a eles algum dos mortos, hão de fazer penitência. Olha o que ele pede. Falando claramente que a morte não existe. Aquele que nós chamamos de mortos estão vivos e atuantes. E o pai responde: se eles não dão ouvidos a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir. Contudo, hoje, a misericórdia divina permitiu a terceira revelação, a doutrina dos Espíritos, o chamado Consolador prometido. Aquele que Jesus prometeu, dizendo que nos ensinaria todas as coisas que não tínhamos condição de entender até então, e que nos faria lembrar de tudo o que ele havia ensinado, e que vem agora alargar-nos o ver e o entender do Evangelho de Cristo falado sem alegorias, pois agora, como já dissemos, conseguimos e já temos condição para receber tais esclarecimentos. Assim, a doutrina espírita representa ao nosso entendimento duas coisas que falaremos agora. A primeira são que as nossas ações repercutem imediatamente em nós mesmos, na chamada lei de ação e reação. E quando boas essas ações, trazem benefícios imediatos. No capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, na última comunicação, que é do Espírito da Verdade, que é o próprio Jesus, no seu finalzinho, ele diz assim: o sentimento de dever cumprido dá-nos a tranquilidade de espírito e a resignação. Resignação é a aceitação do coração. E ele prossegue: o coração, aos atos benéficos, bate melhor, a alma se acalma, o corpo não sente desfalecimentos, ou seja, não sente adoecimentos, ou seja, o ato benéfico como fator de cura. E ele diz assim, termina: já nas más ações, o corpo sofre tanto mais, porque tanto mais sofre e se abala o próprio espírito. A segunda coisa que a doutrina espírita vem nos dizer nesse campo é que os nossos pedidos de concessão junto à economia divina são atendidos segundo as nossas demonstrações de bom uso dos talentos, como fez Jesus na parábola dos talentos. E vamos lembrar essa parábola, onde ele afirma categoricamente ao trabalhador, ao servo trabalhador que vem devolver os talentos que a ele foram concedidos, multiplicados pelos seus esforços, diz assim: fostes fiel nas pequenas coisas, dar-te-ei a intendência das grandes, concederei mais. E já o preguiçoso, ele diz assim: tira-lhe o talento que lhe foi concedido e tira-lhe também até o que parece que tenha. Exemplificando a necessidade do nosso esforço para as conquistas das concessões dos talentos, que são oportunidades de trabalho na seara divina. E essa seara divina não existe somente na pátria espiritual, que enganosamente muitas pessoas ainda chamam de céu, mas ela existe aqui, na crosta terrestre, na chamada matéria, que é criação divina. No livro Ação e Reação, o mentor Silas fala nas ações benéficas e diz assim: para que eu mereça a reconquista da profissão de médico na minha próxima encarnação, hoje, aqui, consagro-me ao ministério do alívio, criando causas benéficas, objetivando serviços que virão a mim no futuro, que eu estou pedindo para o futuro, procurando ajudar além dos meus deveres que me são impostos, ou seja, fazendo mais do que aquilo que me é exigido das minhas obrigações. Assim, aumentarei a sementeira de simpatias ao meu favor, para que braços amorosos se me estendam amanhã. É imperioso, é impositivo que movimente os meus braços agora, no voluntário serviço da solidariedade.
Assim, Emmanuel, aplicando o Evangelho de Jesus na lição de hoje, chama-nos à fidelidade nas pequenas coisas, dizendo: migalhas de bondade formam largos tesouros de amor. Assim, o minuto de cortesia, o testemunho da gentileza, o momento de tolerância, a fala amistosa, a frase encorajadora, a conversa edificante, a pequena prestação de serviço, o auxílio além da obrigação, são fundamentais. Não te esqueças de que podes a todo instante trabalhar e servir, investindo felicidade e cooperação a benefício de nós mesmos. Pois, sempre, completa ele, precisaremos de recursos maiores e novos para evoluir e elevar a nossa própria vida. Agradeçamos e valorizemos os talentos, as concessões divinas e a condição de alunos do Evangelho do Cristo, trabalhando e não simplesmente falando. Lembremos Madre Teresa, que diz assim: as mãos que servem valem mais do que os lábios que oram. Trabalhemos a nosso benefício, não nos esquecendo de que Jesus foi muito claro em sua lei ao dizer: a cada um segundo as suas obras, aqui e agora, na lei de ação e reação, alarga a doutrina espírita. Que assim seja.